Olá, meu querido irmão, a graça de Cristo habite em vós. Eu quero agradecer a você pelo fato de você escutar e ver as nossas reflexões. Continue escutando, continue assistindo, Deus continue abençoando a sua vida. Curta também o nosso canal no YouTube. É só você colocar o tema de alguma reflexão, Leandro Paixão. Ou seja, qualquer mensagem que você escutou, ou até essa mesmo que você assistiu, você coloca o tema Leandro Paixão. Tá? Então você vai ver várias e várias mensagens que nós temos colocado no nosso canal no YouTube para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Mas eu quero chamar a sua atenção nesse momento para que você venha ler comigo no livro de 1 João, no capítulo 2, o versículo 6, que diz o seguinte. 1 João, capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, o versículo que nós acabamos de ler nos leva a refletir a respeito de uma questão interessante. Se de fato nós estamos em Jesus, devemos andar da mesma forma que Jesus andou. Você está em Jesus, você que está escutando esta reflexão, então se você está em Jesus, você também deve andar da mesma forma que Jesus andou. O tema que eu queria dar a esta reflexão é: o que faria Jesus em meu lugar? Meu irmão e ouvinte da palavra do Senhor, existem determinadas situações de nossas vidas que nós nos encontramos perdidos. Existem determinadas questões em nossas vidas que nós não achamos uma solução. Nós ficamos igual cego em tiroteio, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas eu pergunto, o que faria Jesus em um momento como esse? O que faria Jesus em meu lugar na hora do sofrimento? Pois existem momentos em nossas vidas que nós sofremos tanto que ao invés de pedirmos o auxílio de Cristo, praguejamos e falamos coisas que não convêm. Fazemos coisas que não devem ser feitas. Pois é, nós muitas vezes agimos assim. Mas não devemos esquecer que Jesus também sofreu. E sofreu mais do que eu e você. Sofreu mais do que a humanidade toda. Se nós juntarmos o sofrimento de toda a humanidade, ainda não é suficiente para mostrar que é maior que o sofrimento de Cristo. Pois Cristo sofreu mais do que todos os nossos sofrimentos juntos. E sofreu por mim e por você. Sofreu por pessoas que não mereciam. Mesmo assim, ele sofreu sabendo que nós não merecíamos. Pois ali era eu que deveria estar no lugar de Cristo. Era você. Mas quem é você diante do sofrimento? Quem foi Jesus diante do sofrimento? Será que Jesus fez o mesmo que nós fazemos hoje? Evidentemente não. Jesus fez diferente. Jesus orava a Deus: Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pois essa foi o que Jesus fez. Foi assim que Jesus agiu diante do sofrimento, orando ao Pai e pedindo ao Pai que passasse aquele cálice de sua vida. Porém, quando ele viu a humanidade pecaminosa, ele olhou para trás e falou: seja feita a tua vontade. Ele entendeu que nós não iríamos suportar aquilo que ele suportou. Hoje, com muito menos sofrimento, nós fazemos o que não convém,
Imagina se nós estivéssemos no lugar de Jesus. O que faria Jesus em meu lugar na hora da tentação? O que Jesus faria em meu lugar na hora da tentação? O que você faz quando é tentado? Você cede? Pois é, essa que é a grande verdade. O ser humano, quando tentado, ele cede muitas vezes. Às vezes ele resiste aqui, resiste ali e vai resistindo até chegar a um determinado momento onde ele não aguenta mais, aí então cede. E Jesus também foi tentado? Foi. E a tentação de Jesus foi pior que a minha e a sua. Jesus foi tentado pelo próprio diabo de forma direta. De forma direta. E o que é interessante, o diabo mostrou a Jesus no capítulo 4 de Mateus tudo aquilo que o ser humano luta tanto para conquistar, ou seja, o mundo. Esse é o desejo do homem, conquistar o mundo, ser um status, ganhar poder, fama. E foi isso que o diabo mostrou a Jesus. E o que Jesus fez? Resistiu ao diabo. E a palavra do Senhor nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós, meu querido ouvinte da palavra de Deus, temos muitas vezes cedido às tentações carnais, às tentações do mundo. Terceiro, o que faria Jesus em meu lugar na hora de tomar decisões? Meu querido ouvinte da palavra de Deus, todas as suas decisões você tem colocado diante de Deus? Se existiu nessa terra um ser humano que jamais precisaria orar, era Jesus Cristo. Até porque ele era o próprio Deus. Então não havia necessidade alguma de Jesus orar. Não havia necessidade. Mas ele nos deu exemplo. Ele orou. Tudo que Jesus ia fazer, o Pai ficava sabendo de sua própria boca. Porque Jesus tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ainda que ele não precisava disso. Mas ele nos deu exemplo. Ele fez assim. Ele agiu assim. E você? O que você tem feito diante de decisões onde muitas vezes irá mudar a sua vida? Você tem colocado diante de Deus? Ou você tem feito por sua cabeça, por si próprio? Quarto, o que faria Jesus em meu lugar diante das críticas? O que faria Jesus? Jesus também foi criticado. Criticado por todos praticamente. As pessoas criticavam Jesus, principalmente a elite religiosa. Olha para aí, ó, mostrando aos discípulos: o vosso mestre come no meio dos pecadores. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele jamais queria proximidade com ela. Ele nem se aproximava dela. Isso é porque ele não sabe quem é esta mulher. Ou seja, Jesus recebeu crítica até daquelas pessoas que não deveriam criticá-lo, aquelas pessoas que deveriam lhe apoiá-lo. Mas, porém, foram os primeiros a criticar Jesus. Quem é você diante da crítica? Quem é você, muitas vezes, naquele momento que você faz uma coisa com tanto amor e carinho e alguém chega para criticá-lo? Qual a sua reação? O que você faz diante de tais situações? Pois é, muitas vezes o sangue foge da nossa veia e nós queremos agir de forma equivocada, mas Jesus ensinou que nós devemos fazer diferente. Jesus nos ensinou que nós devemos fazer a coisa correta. E qual é a coisa correta? Não dar ouvido. Os homens criticavam, mas Jesus não dava ouvido. Sabe o que Jesus fazia? Contava uma história para levá-los a refletir a respeito de suas vidas erradas, onde muitas vezes
eles achavam-se dono da verdade. Aí Jesus contava uma pequena história, uma ilustração, e daí eles tinham que ficar calados, se achando dono da verdade, onde na realidade eram pecadores pior do que aquelas pessoas que Jesus se relacionava. Essa que é a realidade da história. Quinto, o que Jesus faria em meu lugar na hora da vingança? Meu querido ouvinte da palavra de Deus, Jesus passou por momentos difíceis e complicados em sua vida. Jesus teve várias oportunidades de se vingar dos seus inimigos, mas ele fez? De forma alguma. De forma alguma. Jesus ao menos quis se defender dos inimigos, quanto mais se vingar. Interessante é que quando Jesus estava sendo julgado, a palavra de Deus vai dizer que Jesus ficou em silêncio. E o silêncio de Jesus deixou Pilatos incomodado. Pilatos ficou incomodado com o silêncio de Jesus. Tu nem ao menos se defende diante de tais acusações? E Jesus calado, sem dizer nada. Quanto mais para se vingar. Mas quem sou eu diante de uma vingança? Quem sou eu naquele momento onde muitas vezes uma pessoa mexe com alguém na minha família? Quem é você? Quem é você naqueles momentos onde muitas vezes alguém pratica um algo onde o seu sangue corre da veia? Quem é você? Meu irmão, na verdade, o que eu queria trazer para a nossa reflexão neste dia maravilhoso que fez o Senhor é que nós devemos tomar o exemplo de Jesus. Sabemos que é difícil, sabemos que não é fácil de forma alguma. Eu poderia aqui citar várias e várias situações onde tem acontecido coisas que muitas vezes o ato de vingança foge, vem à tona no nosso pensamento, na nossa vida. Nós queremos de todas as formas fazer justiça com as próprias mãos. Eu poderia citar vários exemplos, mas não é preciso não. Só é preciso você assistir os telejornais para que você venha ver as coisas absurdas que têm acontecido no mundo afora. E muitas vezes essas coisas nos traz o desejo de vingança. Tá? Então nós paramos e olhamos as Escrituras Sagradas. E o que Jesus faria nesse momento? Meu querido ouvinte da Palavra de Deus, a Palavra do Senhor nos diz que se de fato nós estamos em Jesus, devemos andar como Jesus andou. Então vamos nos esforçar, vamos nos precaver para que nós venhamos tomar Jesus como exemplo e praticar todos os ensinamentos de Jesus. Vamos pedir a Deus que nos livre desse mundo mal, nos livre de coisas absurdas e escandalosas que têm acontecido. Então vamos orar a Deus fortemente que Deus venha nos livrar de tais situações, pois não devemos esquecer que Jesus é o único caminho para a eternidade. Então que Deus nesse momento abençoe a sua vida. E fica uma pergunta para a conclusão: o que Jesus faria em meu lugar em determinadas situações da minha vida? Que Deus te abençoe nesse momento.